Bem, beleza, galera? Eu decidi fazer esse vídeo em resposta aos links, às fontes, né, que você postou ali, Douglas. Então, eu decidi fazer um vídeo porque fica mais fácil de a gente responder, é, reduz o risco de ser mal interpretado se eu fosse escrever um texto, e até porque esse é um texto muito grande, se fosse para responder todas as fontes que você ali postou, né, todos os links que você postou ali. Então fica muito grande, fica muito extenso. Então eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho para ser o mais breve possível. Então tá, eu li ali as fontes, li todos os que tu postou, li, conferi praticamente todas as fontes, até porque os únicos links que você postou que tem fonte passivo de ser averiguada, verificada, que tem assim um mínimo de razoabilidade crítica e noção para te poder comprovar aquilo que o cara tá escrevendo, para saber se o cara não está sendo sacana contigo ou não, é os dois primeiros links, que é do Infomoney e do tradutoresdedireita.org. Né? No tradutoresdedireita.org ali, sobre o Gero Soros e a desordem mundial, querendo provar que ele é um cara comunista, enfim, né? Eu fui procurar outras fontes também, porque pelo nome, tradutoresdedireita.org, tu já tira que não é para ser levado tão a sério assim, né? Porque naturalmente a pessoa vai procurar puxar aí a opinião pro seu lado, vai enviesar aí para um lado X ou Y, da forma como ele quer enviesar. Isso é normal, isso é natural. Então é bom você ter outras opiniões também para ter um pouco mais de noção e razoabilidade antes de formar a opinião. Né? Aí eu fui nas demais também. Então, assim, os dois primeiros links é o que presta, tá? Vou ser bem sincero pra ti, e o resto ali não presta, tá? Não tem fonte, não tem uma fonte fidedigna, não tem uma fonte razoável, que possa ser verificada, testada, que não seja, ou não é nenhuma notícia que seja imparcial. Tudo ali enviesado, que é tudo sacanagem. Então, você já só pelos nomes ali você já consegue ver, né? Terça Livre, Bastidores da net, blogueiro aqui, blogueiro ali. Não estou dizendo que os blogueiros não têm aí um conteúdo legal, mas tem que fazer muito mais filtro. Então, não é bem por aí, né? Bom, vamos lá. O George Soros, ele é comunista? Bem, ao que tudo indica, sim. Não comunista, mas socialista. Há uma diferença entre comunismo e socialismo, né? Hoje aí falado mais em progressista e tal. Então é uma coisa que a resposta, se fosse taxativa, é não. Ele não é comunista, ele é socialista, mas ele é enviesado para a esquerda e disso aí a gente não tem nem que ver. Né? Apesar de ser capitalista e um bilionário, ele é capitalista. Então, só que no exterior, esses caras, principalmente nos norte-americanos, eles têm uma visão de muito diferente do que a gente tem aqui na América Latina sobre esquerda e direita. Então é outra coisa que dá para pesquisar, que dá para começar a olhar com um pouco mais de carinho, para não ficar nesse negócio, tudo que é social é esquerda e tudo que não é social é direita. Não é bem assim, a coisa mudou e muito, então tem que pesquisar melhor para ver esse sentido da coisa. Mas o Jorge Soros comprou o Banco Itaú? Não, não comprou o Banco Itaú. A fonte que tu postou ali, eu acredito que você não leu as fontes que você postou para mim ler. Eu acredito, porque se você vê, o Jorge Soros ele não adquiriu o Itaú Unibanco. Ele não manda no Itaú Unibanco. Aqui a notícia que tu colocou ali, e eu fui outras notícias atrás para ver, porque eu não fico só numa notícia só, né? Eu procuro formar minha opinião com base em várias outras situações, várias outras fontes, para não ficar viciado só numa coisa só, o que eu recomendo que façam todos, né? O Jorge Soros ele comprou ações do Banco Itaú, só isso. O Banco Itaú é uma SA, Sociedade de Capital Aberto, Sociedade Anônima, não tem dono, tem um conselho administrativo que vai defender os interesses da empresa de acordo com os interesses dos acionistas. Quer dizer, ele não é o dono do Itaú, ele não comprou o Itaú, ele comprou ações do Itaú há 4 anos atrás, segundo aquele post que tu mesmo colocou, 4 anos atrás. Ele não manda em merda nenhuma do Itaú. Se fosse assim, eu também sou dono do Itaú, porque eu também tenho ações do Itaú. Então eu sou dono do Bradesco, pô, eu sou milionário, né? Tenho ações do Bradesco. Pô, eu sou dono da Petrobras, pô, tô feito na vida. Eu também tenho ações da Petrobras. O fato de a pessoa ter ações ou comprar ações não significa que ele é dono da empresa. Então, ele é sócio da empresa, mas
ou foi sócio da empresa, porque não ele, foi um fundo que ele gerencia, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não comprou o Itaú, ele não manda no Itaú, ele não tem nada a ver com o Itaú. Então só nisso aí já quebra toda a tua linha ali que tu colocou, que ele comprou o Itaú, e aí o Itaú fomenta o Amoedo, que fomenta a ONU, que aí eles têm um plano mirabolante, que é para implantar a esquerda no comunista no Brasil e dominar o Brasil. Eu acho que é isso que tu estás pensando, ou isso que várias pessoas pensam. E só nisso já quebrou toda aquela corrente que você colocou ali, ó. Jorge Soros compra Itaú, fomenta a eleição do Amoedo e implanta a cartilha da ONU, Agenda 2030, máscaras caindo. Quer dizer, não tem máscara nenhuma, meu querido. Ele não é dono do Itaú, ele não comprou o Itaú. Só tua fonte está equivocada. Aliás, a fonte até foi sincera, eu acho que você não leu. Só disse que ele comprou ações do Banco Itaú. Não ele, o fundo que ele gerencia. Nada mais, nada menos. Tá? Uma SA não tem dono. Uma prova disso... Mark Zuckerberg, o dono da CIO, não dono do Facebook, recentemente foi colocado lá diante do Congresso americano e diante do conselho administrativo da empresa dele. Pediram a cabeça dele, ele foi para a rua. O Steve Jobs foi para a rua da própria empresa. Como é que pode isso? Pode. É uma SA. Não é ele que manda. Não é igual essas empresas que é uma limitada, que um cara manda e ninguém tira ele do poder. Uma SA não funciona assim. Se o Mark Zuckerberg começar a ratear ali na gestão, ele vai embora. Ele não vai ser mais dono do Facebook, acabou. É assim que funciona. Então, muito cuidado com isso. Então, só nisso já quebrou outra corrente ali. Acabou. Acabou. Não tem nada a ver. Então, ele não é dono do Itaú, ele não está fomentando o Amoedo. Não tem nada a ver. Então, outro você me apresenta uma outra lógica que ele está por trás do Amoedo, porque essa aqui já está quebrada, não tem nexo, fonte, não tem o mínimo de razoabilidade para dar crédito a isso. Isso é a teoria da conspiração e das piores, né? Mas vamos lá. Esquece. Tá. Aí, sim, isso aqui já quebra, o resto já não adianta nem falar, né? Mas eu vou aqui falar um pouquinho, enfim, né? Eu não sou ingênuo, né? Ao que tudo indica, o George Soros ele financia muito essas pautas de esquerda. Mas não sou ingênuo pensar que os donos do capital eles exercem uma grande influência sobre a política. Isso é fato, isso é nítido e notório, não precisa nem falar muito disso. Só que, assim, acreditar que qualquer coisa de cunho social é o cara que está querendo mandar no mundo, que é o Deus do mundo, que é a esquerda conspirando para dominar o mundo, isso já é coisa para ficar neurótico, isso é ridículo. Tá? Uma prova disso, prova o George Soros. Não conseguiu impedir a eleição do Donald Trump. Quem é o presidente hoje? É o Trump. Ele não conseguiu. Quem que financiou quem que tentou impedir a reeleição do Bush? Foi ele. E não conseguiu, reelegeu. Então não é bem assim. Se ele está com toda a bola assim, por que não é a Hillary Clinton que hoje é presidente dos Estados Unidos? Não é ela, é o Trump. Então, assim, o milionário que apoia a pauta de esquerda ou direita, tem um monte de milionário que apoia as pautas de direita também. Então não quer dizer que o cara que agora está querendo enfiar a goela abaixo do comunismo aqui no Brasil, financiando essas pautas, não sei o quê. É algo muito raso para se afirmar de forma tão categórica, é isso que quer dizer. Eu não duvido que esses caras que detêm capital, que detêm dinheiro, estão fazendo um monte de coisa por aí que a gente aqui está consumindo sem nem saber, às vezes. Não duvido, acredito nisso, acredito que é uma certa conspiração. Mas pensar que tudo é uma coisa previamente arquitetada, que não sei o quê, que a Agenda 2030 e isso aí é para ficar neurótico e isso aí não tem nenhum mínimo fundamento. Tá? Então, tá. Enfim, Terça Livre ali, eu já conheci aquele post, é totalmente parcial, puxando para um lado só, ele não é nem injusto no que ele fala, é ridículo, então querendo ser sensacionalista. E aí tá aí outra coisa que eu acho interessante, engraçado, porque a gente vê o Fantástico e sai criticando que o Fantástico é tendencioso, que a Globo é tendenciosa, que fica puxando para um lado, mas a gente não percebe quando essa Terça Livre também está sendo tendenciosa, também está puxando para um lado, também está tendo um viés político para desacreditar um político e promover um outro. Aí a gente não é crítico, quer dizer, a gente só é crítico naquilo que vem a nosso favor. Naquilo que vem contra nós, a gente já não exerce essa crítica. Então acho que isso tem que mudar. Então, se é para ter um critério crítico para ver a autenticidade, a veracidade das informações, que seja igual para todo mundo, mesmo que aquelas informações vai contra o teu candidato, vai contra aquilo que tu pensa. Você tem que aceitar, e na boa. Então, enfim, né, coalizão pessoal novo, dinheiro do George Soros, nada a ver. Ele só fala
das pautas que o Jorge Soros financia, isso não tem ligação nenhuma com o Partido Novo. Deve ter ligações com partidos de esquerda. Isso aí tem, até porque eu já fui atrás de outras fontes e verifiquei. Mas não diz quais partidos, tá? Aliás, a única coisa que diz é a mídia ninja, que é de esquerda, e nós sabemos disso. Agora, o cara aqui foi desonesto, jogou todos os partidos como financiados pelo George Soros, colocando ele como o bicho-papão do mundo, mas só o PSL que não, o PSL é puro e imaculado. Quer dizer, é um petista avessa, é mesmo um petista aí doido, neurótico, que defende o Lula, acha que o Lula lá não fez nada, não tem um rabo preso, que é uma conspiração do Ministério Público com o Moro, com os Estados Unidos. Eu já ouvi isso, tá? Que é uma conspiração do Ministério Público, do Sérgio Moro, promovido pelos Estados Unidos para acabar com o Lula e para acabar com o PT. Eu já ouvi isso. Mas o pior não é ouvir isso. O pior é agora ir pro lado direito do espectro político e ver os caras falando que é uma conspiração para a esquerda. Quer dizer, é tudo neurose. Para que isso? Então vamos ver as fontes, vamos ter um pouco mais de razoabilidade, de entender o que está pegando. Não tem nada a ver. Eu não adquiri o Itaú. Tá, mas já indo mais rapidinho aqui agora. O tempo tá muito longo. Então acho que mais ou menos isso, né? Nada a ver. Jorge Soros não tem Banco Itaú, não é ele quem viabiliza a Agenda 2030 sozinho. Viabiliza uma parte, deve ser, ou viabiliza 90%, não sei, deve ser. Tudo especulativo, não tem como afirmar de forma categórica. A Agenda 2030 é outra coisa. O pessoal tá batendo aí, eu nem sabia que essa agenda aí, ó. Eu duvido se algum de vocês sabe que essa Agenda 2030 ela está na segunda etapa, que ela começou a ser implantada lá no ano 2000. A primeira etapa foi de 2000 a 2015, agora está na segunda etapa que vai 2015 a 2030, e lá em 2030 vai ter uma outra agenda para tentar acabar com a pobreza, diminuir a desigualdade, meio ambiente, tarari, tarará, sustentabilidade, esse negócio todo que está na pauta mundial. Então, não necessariamente é um projeto diabólico da esquerda para domínio do mundo. Isso é insano. Quem de nós aqui não quer um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo sustentável, um meio ambiente equilibrado, economia equilibrada, desigualdade, que as pessoas estejam mais, tenham mais igualdade social, que tenha menos pobreza, acabar com a fome? Quem de nós não quer isso? Todo mundo quer. Mas a gente não vai concordar com os meios para chegar a esse fim, mas nesse fim todo mundo quer. O pão é nosso, o pão não é meu, o pão é nosso. Então, todo mundo quer um mundo melhor, né? Então a gente não vai discordar do mérito, mas dos meios, normal, natural, nada a ver. Agora, achar que tudo é uma conspiração, um plano de dominação diabólico da esquerda, já pensando já em nova ordem mundial, Illuminati, daqui a pouco você está falando já em Illuminati, já, nessas fontes que você comentou, já chegou, tem uns absurdos assim, então eu acho que tem que ter mais equilíbrio, tem que ter um pouco mais de sensatez. Só um outro exemplo, por exemplo, taxação sobre grandes fortunas. É uma pauta que a esquerda levanta. E tá certo. Os grandes ricos têm que pagar mais imposto. Uma pauta que a esquerda levanta aqui no Brasil, pelo menos, né? Agora, só por causa que eu acho isso interessante, eu concordo com isso, eu sou um cara de esquerda, não nada a ver. Se tu acha interessante cobrar mais imposto de quem tem mais e menos imposto de quem tem menos, se tu acha essa uma proposta válida, quer dizer que tu é um cara de esquerda agora? Tu é comunista? Nada a ver. Tá? Então, só para exemplificar isso, Bill Gates. Você acha que Bill Gates é um cara de esquerda? Tu acha que Warren Buffett, que é um outro bilionário da Bolsa de Valores de Wall Street, tu acha que é um cara de esquerda? Você é um cara capitalista pra caramba. Mas os dois juntaram mais empresários para fazer lobby no Congresso norte-americano para que eles, mais ricos, pagassem mais impostos, porque os mais ricos pagam menos imposto do que os mais pobres. Isso também lá nos Estados Unidos. Eles fizeram isso por iniciativa própria. E aí, é esquerdinha? Nada a ver. O cara tem uma consciência. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Isso é uma consciência de justiça. Não tem nada a ver com a esquerda. Entendeu? Então, se tu acha que Bill Gates, tu acha que Warren Buffett, tu acha que um monte de bilionário lá no norte-americano é tudo de esquerda, cara, o que eu vou dizer? Mas não são. Tá? Esse negócio de esquerda e direita nos Estados Unidos, em grande parte da Europa, está muito superado. Eles conseguiram achar um equilíbrio entre capitalismo e um equilíbrio social. Bem-estar social, é isso que eles falam. Eles conseguiram achar um equilíbrio entre não abrir mão de ser uma entidade capitalista, mas não abrir mão de ter o bem-estar social para todo mundo.
E nós aqui estamos batendo cabeça, que coisa social é coisa de comunista. Sabe? Vamos evoluir. Vamos olhar lá pra fora. Lá tem bastante coisa interessante lá, que lá dá pra gente aprender. Ah, é tudo 100%, é tudo bom, tudo maravilhoso. Claro que não. Mas eu acho que vale agir. Mas antes de a gente ficar afirmando uma categórica aí de conspiração e que o fulano está por trás do partido X, que quer dominar o Brasil, antes de falar esse tipo de besteira, eu acho que tem que estar muito bem embasado, tá? Tem que ter um mínimo de razoabilidade, de coerência, de fonte confiável. E as fontes que tu postou ali, meu filho, 2 se salvam, o resto joga no lixo. Não tem um mínimo de coerência, não tem fonte fidedigna, não é nem nível de ensino médio, quanto mais de um ensino superior acadêmico. Com todo respeito. Eu acho que a gente tem que exercer um pouquinho mais, um pouco mais de critério, um pouco mais de crítica nisso aí tudo, tá? Dizer, não estou aqui defendendo, não quero, outra coisa, não quero fazer proselitismo, não quero te puxar para o banheiro, não, vote o que tu quiser, de acordo com a tua consciência. Agora, ficar especulando situação que não existe, acho que a gente tem que ser, no mínimo, justo com a situação, né? Reconheço que o Bolsonaro, assim como outros, também são baitamente perseguidos, mas ficar especulando agora, né? Enfim, merabolices aí, coisas nada a ver, sem o mínimo de coerência de base, acho que não é bem por aí. Então acho que a gente tem que ter cuidado com isso, tá? É só isso, não vou muito encher o saco aqui, tá? As fontes não procedem, 100% não procede, as 2 primeiras é interessante, dá para aproveitar, mas a gente tem que ter critério, porque da mesma maneira como tu entra no blog de esquerda, eles vão falar muito bem do Lula, e no blog de direita vão encher a bola do Bolsonaro. A gente não pode ser um petista avessa. Como a gente critica o Lula, o petista sai com 10 pedras na mão para te atacar, agora não pode criticar o Bolsonaro, sai com mais 10 pedras na mão para te atacar. Não adianta. Não adianta, é outro extremo perigoso. Essa história já aconteceu, o Lula foi assim, a gente não pode deixar essa história se repetir. Então, com base, com argumento, com razoabilidade. Sejamos minimamente razoáveis para ficar, né? Agora eu vou botar fé naquilo que tu colocou ali. Não tem palavras, não tem como adjetivar, cara. É fora da casinha. Fulano tá financiando, comprou Itaú. O que é? Vai dizer que agora os Illuminati estão mandando no Brasil já. Eu não tenho muita paciência para isso, ser bem sincero, mas eu tô me dando o trabalho de tentar atenuar a situação, tá? O Soros não comprou o Itaú, ele não manda em merda nenhuma do Itaú, tá? O Itaú não tá por trás do João Moedo, até que prove o contrário, e mesmo que tivesse, tem que verificar muito bem isso aí. Nenhum partido aqui está imune, tá? Enfim, a todo que estamos ouvindo aqui, nenhum partido está imune. Um partido no Brasil virou máfia há muito tempo. Então não bota a tua mão no fogo, eu não boto a mão no fogo pela Moeda. Eu estou apoiando ele porque as ideias deles liberais, ele já falou, quem está acompanhando sabe que ele é liberal na economia e conservador nos costumes. Está muito claro isso, é só acompanhar ele. Então assim, acho que tem que ter um pouco mais de conhecimento daquilo que está sendo falado, do que ficar especulando, conjecturando qualquer coisa por aí que vem aí já enlatado de blog de direita, blogzinho de esquerda. Vamos ser um pouco mais crítico, pessoal. Acho que é um caminho razoável para a gente achar um equilíbrio nessa situação toda aí, né? Não bota a mão no fogo por ninguém não, tá? Um abraço, tchau a vocês.